Vamos falar da escala 4x3, proposta da Erika Hilton. Foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Muito obrigado a você que sugeriu, tá? Agradeço muito pela sugestão. Eu estava me informando um pouco, né, sobre o assunto para poder fazer esse vídeo. Que eu vou fazer esse aqui falando da PEC em si, o que nós devemos levar em consideração no que concerne a PEC. E depois a reação dos políticos, da sociedade em geral. Aí não será um vídeo, deverá ser uma série, serão vários vídeos, né? Então vamos lá. Fim da jornada de trabalho 6 por 1. O que seria? Trabalhar 6 dias, folgar 1. Né? A proposta é, trabalha 4, folga 3. Então vamos lá. O que eu acho dessa proposta? A proposta é maravilhosa. É possível colocar em prática? De imediato, eu até diria que não. Né? É preciso saber ali os setores que comportam, há setores que comportam, há setores que não comportam. Então, tudo isso precisa ser negociado. Evidente que debater o assunto é fundamental. Lembrando que o Brasil tem uma das maiores jornadas de trabalho dentre os países aí da OCDE, dentro do G20. Então, o Brasil tem uma carga horária de trabalho bastante elevada. Então, não é verdade que o brasileiro tem essa carga horária de trabalho semanal baixa, como dizem. Isso não procede. E a redução ela está acontecendo no mundo todo. Então, é uma tendência. A gente precisa debater, a gente precisa conversar sobre o assunto. Aprovado nessa forma aí, de 4x3, eu acredito ser muito difícil. E evidente que precisamos trazer todos para o debate e que todos tragam seu ponto de vista. Lógico, empresários, empregadores, os empregados, né? Então, parlamentares da direita, parlamentares da esquerda, cada um expõe seu ponto de opinião, mas exponha com coração, exponha com leveza, com tranquilidade, sem mágoas, sem ódio. Não vamos debater com o fígado, tá? Vamos de coração aberto, de mente aberta para ouvir a opinião do outro e expor a nossa opinião. E na minha opinião, claro que nós podemos ter uma redução. Então, a proposta é 4x3, limitando a 36 horas semanais trabalhadas. Se a gente conseguir 40 horas semanais, hoje são 44, já é um avanço. E se conseguirmos 5x2, ao invés de 4x3, também já é um avanço. Que tal a gente conseguir? De repente, não dá para conseguir para todos os setores. Conseguimos aí para parte dos setores e outros setores continuam como está e no futuro melhora para esses. Porque eu acho que a gente tem que levar isso em consideração. Então imagine, os setores de serviço, prestação de serviço. Então vamos citar aqui algumas atividades. Hotéis, bares, restaurantes, farmácias, supermercado, postos de combustíveis. Então, eu me lembro, quando adolescente, quando criança, a gente tinha uma lista que a gente recebia, né, não havia internet, a gente recebia essa lista de farmácias de plantão. Hoje nós temos farmácias 24 horas, tem farmácia que abre das 7 da manhã às 21 horas, às 23 horas. Então melhorou muito. Eu me lembro que supermercado fechavam todos aos domingos, não abria nenhum. Né? Tudo fechado aos domingos. Hoje, pelo menos até 1 da tarde, o supermercado fica aberto. Veja bem, eu estou falando da minha cidade, São Sebastião do Paraíso, uma cidade hoje aí de 80 mil habitantes. Eu estou falando de 30 anos atrás. Então houve uma mudança. Postos de combustível fechavam todos. Eu me lembro que todos fechavam, inclusive em grandes cidades. Né? Tudo fechado.
Hoje funciona 24 horas. Então veja, ao mesmo tempo que a gente está demandando uma jornada menor de trabalho, nós estamos querendo serviços funcionando 24 horas por dia. Então é claro que essa conta ela fica difícil de fechar, porque aí você tem que contratar mais funcionário, isso aumenta custo, o custo ele é repassado para o consumidor, o Brasil já é conhecido como o país da carestia, então tudo isso precisa ser levado em conta. Não é simplesmente, oba, vou trabalhar 4 dias e folga 3, que maravilha, vou ficar com a minha família, aí agora eu vou ter tempo de me qualificar, de fazer um curso, de mudar de carreira e etc e tal. Isso por si só, sem pensar em todos esses detalhes, é como acreditar em Papai Noel. Coloca o sapatinho na janela, né? Quando eu era criança eu dizia isso, era assim que funcionava, nem sei se mudou hoje. Coloca o sapatinho na janela que vai vir o presente que você pediu. Hã? Só que nós agora somos adultos, então não dá mais para acreditar nisso. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração. E temos que pensar também que se uma empresa tiver prejuízo, ela simplesmente fecha. Simplesmente faz demissão, reduz seu quadro de funcionários. Então, não é tão simples assim. Agora, não é porque temos essas dificuldades que vamos deixar de debater o assunto, que vamos tentar evoluir, melhorar. É possível, é possível. E a gente tem que lutar por isso. Então, as assinaturas, pelo que consta, já ultrapassou a quantidade necessária, então o assunto deverá ser debatido. Vamos ver como cada parlamentar se comporta, a opinião de cada um e, sobretudo, dos setores interessados, dos sindicatos, das associações de empresas, dos empregadores. Claro, aí tem a questão do lobby, né? Temos que levar em consideração quem tem dinheiro, né? Então pode ali fazer lobby, embora o lobby não seja regulamentado no Brasil, mas vamos fingir que não existe? Podemos até fingir, mas existe, né? Então, é importante a gente pensar nesses pontos todos. Agora, sou favorável? Sou favorável. Será aprovado do jeito que foi proposto? Quase certeza que não. Haverá algum ganho? Tenho esperança que sim. É aguardar para ver. No melhor cenário, eu acredito que ficaria aí 5 por 2, 40 horas semanais. Se eu fosse um parlamentar, era o que eu propunha. E iria ouvir dos empregadores o que é possível ser feito. Simples assim. Né? Eu acho que essa é a proposta. E para finalizar aqui, eu vou fazer uma figura de imagem, né? E é só uma ilustração mesmo, gente. Isso não vai acontecer e não me interprete mal. Não é que eu seja contra o fim da bandidagem. Porque daqui a pouco podem interpretar isso. Veja bem, uma coisa boa, maravilhosa. Então imagine um mundo onde não tivesse bandidagem nenhuma. E você não precisasse trancar sua casa, sua empresa, monitoramento, nada disso fosse necessário. Nada disso fosse necessário. Seria um mundo maravilhoso, vocês concordam? Quem é contra isso? Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora imagine um cenário hipotético, só para vocês verem como que as coisas não podem mudar tão drasticamente assim. Imagine que isso aconteça do dia para a noite, ou da noite para o dia, como preferirem. Então imagine, hoje, 13 de novembro de 2024, amanhã, 14 de novembro de 2024, então, amanhã já não teria mais nenhum bandido e a gente não teria mais nenhum risco. Imagine quantas pessoas ficariam desempregadas e quantos a gente teria que realocar. Eu sei que em pouco tempo realocaria, daria tudo certo. Não é que não possa acontecer isso. É só um sonho, um conto de fada que infelizmente não vai acontecer. Poderia acontecer? Poderia.
Mas no primeiro momento, no primeiro mês pelo menos, traria sortilégios, traria problemas. Não há dúvida disso. Eu acredito que não há dúvida sobre isso. Seria ótimo, mas traria problemas. Então, a gente tem que pensar nessa questão quando a gente vai pensar nessa melhora da escala do trabalho, né? Então, de repente, de imediato, a adaptação ela poderá trazer ali alguns probleminhas, né? Poderá? Poderá. Então, a gente tem que negociar tudo isso. Tudo isso precisa ser negociado. Não é simplesmente considerar lá, é possível e tal, a empresa ganha muito e não sei o que, e etc. Não pense assim, porque não é tão simples assim, né? E também não pense que vai quebrar tudo, que vai tudo para o espaço, que também não é assim, né? Quando se propôs o fim da escravidão, diziam que seria o fim do país. Quando propôs a redução da jornada de trabalho para 10 horas, dizia que seria o fim. Quando propôs para 8, seria o fim. Quando, isso eu já lembro, né, eu já estava presente, quando propôs a redução de 48 para 44, seria o fim. E tudo isso foi adaptado, felizmente, graças a Deus. Então, é possível, sim, ter aí uma melhora. 4 por 3, no futuro, assim, razoável. Alguma melhora? Eu espero que imediato. Espero que já aconteça. Agora, que a votação aconteça. Então, nós, trabalhadores, devemos fazer uma pressão popular para que melhora aconteça. Agora, precisamos ouvir também o outro lado. Não é só simplesmente tentar impor a nossa vontade, porque aí fica difícil.